Olá, alunos do EJA, turma F. Nós vamos apresentar uma videoaula com o conteúdo Soluções. É este mesmo tema que foi enviado para vocês através de slide. Espero que vocês tenham lido esses slides e tenham já uma noção do que é solução. Solução é a mistura homogênea de duas ou mais substâncias. Exemplo de soluções: quando misturamos água com açúcar ou água com sal, temos aí como resultado uma solução. No slide enviado para vocês, diz que soluções é composta de dois componentes: soluto, que é o que se dissolve, e solvente, a substância que dissolve o soluto. Exemplo: quando misturamos a água com açúcar, o açúcar vai ser dissolvido pela água. Então, a água é o solvente e o açúcar é o soluto. A água é considerado o solvente universal, porque ela dilui um número muito grande de substâncias. Então, vamos repetir. O soluto é a substância que se dissolve e o solvente é a substância que atua dissolvendo a outra substância. Ok? Entendido? Vamos em frente então. Antes de passar para o próximo assunto, lembra-se que eu falei no início do conceito de soluções que ela é uma substância homogênea? Homogênea porque nessa mistura de soluto e solvente, elas estão equilibradas. Se você coloca açúcar demais, você mesmo acha que o café ficou muito doce. Logicamente, nesse momento, essa substância não está mais homogênea, porque você adoçou o café demais. Conforme o estado de agregação, significa dizer conforme as moléculas estão mais juntas ou mais separadas, a solução pode ser sólida, líquida e gasosa. Vamos agora apresentar cada uma delas para vocês. A solução é chamada líquida quando todos os seus componentes estão no estado líquido, na temperatura ambiente, como, por exemplo, quando misturamos água e sal. A solução é líquida. Os dois componentes ficam líquidos. Solução sólida é quando os componentes desta solução é sólidos na temperatura ambiente. Por exemplo, o sina é composto de duas substâncias, cobre e estânio. Estânio e cobre são ligas metálicas que na temperatura ambiente ambas são sólidas. E solução gasosa é quando todos os componentes desta solução é gasoso, como por exemplo o ar atmosférico. Este é formado por várias substâncias gasosas. As soluções também podem serem classificadas em razão do solvente e do soluto. Ela vai ter uma classificação dependendo da quantidade de soluto que ela é composta. Neste caso, elas podem ser classificadas de diluída, concentrada, saturada e supersaturada. Vamos agora descrever cada uma desta classificação. A solução é diluída quando a quantidade de soluto
é muito pequena em relação à quantidade do solvente. Neste caso, o soluto fica totalmente diluído. O exemplo mais clássico, ou seja, o exemplo que a gente pode observar no dia a dia, é quando adoçamos o nosso cafezinho, que ao sorver o último gole, não fica nenhum resquício de açúcar no fundo da xícara. O açúcar foi totalmente diluído pelo solvente. Vamos combinar aqui. Quando eu falar, no caso, soluto, eu estou sempre falando da substância que é dissolvida. Quando eu falar solvente, na maioria das vezes estarei me referindo à água. Solução concentrada, quando a quantidade de soluto é grande em relação à quantidade do solvente. O exemplo é que quando adoçamos demais um cafezinho e fica resto de açúcar no fundo da xícara. Solução saturada. Neste caso, a quantidade de soluto é a máxima permitida para uma certa quantidade de solvente em determinada temperatura. Um exemplo muito comum é o refrigerante, que é uma solução saturada de dióxido de carbono na água. É por isso que quando a pressão é liberada, o gás com dióxido de carbono forma bolhas. Solução supersaturada. Este é um sistema instável, pois a quantidade de soluto é maior do que a máxima permitida. Um exemplo para a solução supersaturada é uma mistura de cloreto de sódio, o sal, com o solvente. Ela está tão saturada que quando você coloca mais sal, este sal não mais se dissolverá. Ele vai se precipitar para o fundo da vasilha que contém a substância. Bem, amigos estudantes, é o que nós tínhamos para a videoaula de hoje. Espero que este vídeo possa atingir o objetivo, que é esclarecê-los melhor sobre o conteúdo enviado por slide. A atividade que foi repassada já para vocês, estarei recebendo no retorno às aulas. Estudem e fiquem em casa.